Nós vamos ter mensagens muito preciosas na conferência da instância dessa vez. Nós vamos falar sobre a economia divina, baseado na epístola aos Efésios. E agora estamos aqui em Campinas já dando uma introdução à conferência. Ontem à noite nós falamos parte dessa introdução. Falamos da questão do homem, da pessoa. Isso realmente é um mistério, é algo muito crucial, falarmos da economia divina. 那么，我们说到，他的前面说到神的技能，说到前引，不过现在我们说到另一部分。 Agora vamos completar um pouco sobre essa introdução. 因为实在这本以法所书，神的技能实在太丰富了。 E realmente a economia divina que está no livro de Efésios é algo muito, muito rico. 那么，昨天我们说到的是前言的第一本， Então ontem nós falamos da primeira parte da introdução. 说到人的关系， Falamos da questão do homem. 我们个个都是安利西姆。 Como cada um de nós é um onésimo. 反正我们是安利西姆，我们要从操练安利西姆， Não só 我 nós 们要 somos 教导安利西姆。 onésimos, mas também precisamos ensinar onésimos e também cuidar de onésimos. 而且我们学习安利西 E 姆， também devemos aprender de onésimos. 也可以说安利西姆是我们所有的神的儿女的过程。 Na verdade, Onésimo é a história dos filhos de Deus. 感谢主，昨天我们的去相当很享受。 Então ontem realmente desfrutamos muito a palavra. 那么今天说到是的正前言，说一般的不够。 Na verdade, o que nós temos sobre a introdução não é suficiente. 那么 Precisamos de muito mais. 今天所解决的为神的经纶的以法所解决的，说到物的问题、物质的问题。 Então hoje vamos também falar um pouco mais dessa introdução para a epístola aos Efésios. 我们刚刚已经所得到的 Nós lemos esses versículos de hoje, 关于哥罗西书， de Colossenses capítulo 2.《哥罗西书》第2章啊， Colossenses capítulo 2. 他从28节开始， A partir do versículo 8. 我们要传扬他，用各种之智慧，也提我怎么说？28节，28节对，28节。对，你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的神玩意。 Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. 不是照着基督的人，照着人间这些遗传和世上小学的学问，把你们夺取。 Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. 所以，我们今天他这一个批信学的告诉我们，说到以法所书下礼拜开始， Então, na semana que vem, nós vamos começar a estudar o livro de Efésios. 是非常重要的书。 Então, é um livro muito, muito importante. 他光说到前言，说到这个人的关键。 Então, falamos da introdução sobre a pessoa, sobre o homem. 现在的前言 Agora, hoje, 说到
经的关系 Vamos falar sobre assuntos, 啊。 questões. 所以说到以弗所书这个本书，我不知道将来我们怎么能够这个把它解释清楚。 Eu nem sei como é que a gente vai conseguir explicar o livro de Efésios todo. 我也不知道将来我们怎么来享受 Também não sabemos 神圣的经纶这 como 本书 vamos poder descrever toda essa economia divina 以弗所书。 no livro de Efésios. 因为现在已经是有2篇的前言， Hoje estamos completando a segunda mensagem sobre a introdução. 一篇说到人， A primeira fala do homem, 我们所提出 a 安利 nossa 行为的故 pessoa, 事， na 安利行为 história 的 de 经历， Onésimo, 安利行为的过程， como foi o processo na vida de 说到 Onésimo, 人活动的重要， como Deus dá valor para a pessoa, para o homem. 到最后安利行为能够成为一个使徒， E, por fim, esse Onésimo que era inútil se torna um apóstolo, 成了保罗的同工。 se torna um cooperador de Paulo. 哎，我们有时我们占了什么呢？我们怎么可能讲因为安利行为这样光景？ E a gente se coloca no lugar de Onésimo e pergunta, como isso é possível? 我们每个人必须要安利行为这样的光景。 Mas todos nós precisamos também da história, dessa história de Onésimo. 要带进安利行为的，直接的安利行为。 E precisamos nos colocar no lugar de Onésimo, nos considerar a nós mesmos um Onésimo. 所以这本以弗所书讲述的神圣的经纶是非常严肃的，是非常 Então, 重 o que 要 nós 的。 vamos estudar na instância é algo muito sério. Esse assunto da economia divina é algo seríssimo. 光前言还需要两个信息来把它。 Tivemos de usar 2 mensagens para dar uma pequena introdução. 那么昨天我们已经说了第一部分， Então, ontem falamos a primeira 人的 parte, 关系。 a questão do homem, 那么现在来说呢，说到物的关 e 系 agora vamos falar da questão dos assuntos. 啊 das， 所以我 questões. 们都在第8节开始的 Então, a partir do 第 versículo 88节开始， de Colossenses 2. 我们要谨慎， Cuidado, 恐怕有人用他的理学和虚空的话语， cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. 所以我们读神的话语的时候，不可能用人的方法来读。 Então, quando estudamos a palavra de Deus, não devemos fazê-lo com métodos humanos. 完全要出于神，就在神的来教导我们。 Devemos realmente buscar a revelação de Deus. 但我们不是照着人间的教导和世上的小学。 Não é conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. 这太浅了， Isso é algo muito superficial. 不是光在把安利行为把光他带他就够了。 Não é só, por exemplo, levar Onésimo à salvação e acabou aí. Não. 我总想不到安利行为成为一个制度。 Tem que ser algo mais profundo. Não é só a sua salvação. Como tornar Onésimo um apóstolo? 啊，所以他不太是榜样，是不是？ Ele realmente é um exemplo para nós. 是的，我们应该有这样的恭敬。 E também precisamos ter tal experiência. 那么现在的是以弗所是，整个我们下特别就开始是以弗所是，现在一本前言不够，这个第2本前言就说到学问的问题。 Então aqui hoje, nessa palavra de introdução, estamos falando da questão cultural. 啊，我们再重新来读笔，是第2章里面，第2章里面第8节开始啊。 Então nós estamos lendo agora Colossenses 2, versículo 8. 你们要谨慎， Cuidado, vou ler mais uma vez. Cuidado que ninguém vos venha a enredar 人的理学和虚 com 空的 sua 原因， filosofia e vãs sutilezas. 不是照着基督，乃照着人间的遗传 Conforme a 和世 tradição 上 dos 的 homens, 小学，把你们掳去。 conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. 是的，现在一般记得这个光景，
我不敢批评他 Hoje 们， não queremos 注意 criticar 家 ninguém, 庭， mas hoje 但是 existem muitas coisas assim 我 no 们要 cristianismo. 小心。 Devemos tomar cuidado. 我不是总人的方面，我们已经过去了。我们各个安尼西摩也长大成， Tivemos a experiência na parte humana, 他 com 成为师徒 Onésimo, 了。 e pessoas inúteis, podemos tornar como 那么我 apóstolos 们也 enviados 这样 do 子可 Senhor. 能，我们也这样可能。那么现在有的觉 Mas 得 agora, Paulo nos adverte também 是文的问题， na questão da cultura humana. 传统的， Tem essas tradições, 比如说 filosofias, 许多的规条啊，许多的结构啊， rudimentos do mundo, que são os regulamentos, as regras. 有的说到道德方面啊， Daí vem a questão moral, da 这些方 moralidade, 面啊， questão filosófica, a filosofia de vida. 很注重宗教， E 要 tem 到 a 了 questão religiosa ainda. 要把它开始什么，我们文化，我们不要有这样 E 的 questões culturais. 理学， E 把它 filosofia. 落得起。 Tudo isso vem O interferir na mundo- vida da igreja. 我们的中心乃是个基督， O nosso foco deve ser Cristo. 所以我相信，随着特别几位里面说的， Então eu creio que o Senhor vai nos mostrar esse foco na conferência. 一定以 Quando 相当 falarmos de Efésios. 重要的事情，得叫我们跟随真理向前去。 Ele quer que nós possamos prestar atenção para as coisas cruciais, essenciais. 现在基督教里面， Hoje, no cristianismo, 也都是跟很多跟这样的环境， há muitas coisas como nós lemos hoje nesse 他 versículo 们 8. 杂志有东西就把它放， Às vezes se 有 apegam 真理， a 他 uma 把放， verdade, a uma filosofia, ou coisa assim, e não largam mais. 慢慢的成为他固定的东西。 Pouco a pouco se torna um dogma. 这不，你包括说实在太纯正了， Mas o livro de Efésios é muito mais profundo do que isso. 受到神经验的惊人， Fala da economia divina. 我们不能受这样的事情的捆 Nós 绑， não podemos nos deixar enredar com essas coisas. 我们注意新的东西， Nós devemos ter coisas novas do Espírito 给我们来看见。 e avançar com isso. 那么这里说到有防备把合理的真理的学问， Então, Paulo nos adverte. Devemos nos prevenir contra todas essas coisas filosóficas, 所以 culturais. 第八节说，你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照着神能界 Devemos 的 tomar 意 cuidado para não nos enredar 世上 com 的 essas filosofias e sutilezas 把你们罗去了。 e dessas tradições humanas, desses rudimentos do mundo, 这里给我们看 perder 见 o，foco que é Cristo. 下 Devemos 次 tomar 的 cuidado. 下次我们特别聚会的时候，说到关于法说是何等重要。 E Efésios, sim, vai estar focado em Cristo. 我们把所有的有的东西，统统把它丢掉吧。 Nós devemos abrir mão, colocar de lado todas essas outras coisas. 我们要谨慎， Devemos vigiar. 不要用别的东西把我们插出去。 Devemos tomar cuidado para não nos desviarmos. 那么这里几件事情，他在警告我们， Então Paulo nos adverte. 用人的理学、虚空的话， Nos adverte contra as filosofias, as vãs sutilezas, 是不是照着基督的， que não são segundo Cristo, 乃照着人的遗 mas são 传。 segundo os rudimentos do mundo, conforme a tradição dos homens. 我世上小学的，把你们罗去。 Cuidado, essas Sim. coisas nos Sim. enredam. 这世上的小学，实在说就是说，现在我们你们信耶稣的人，有的地方有信耶稣的，实在太浅了。 E isso é uma tendência hoje, a superficialidade. 我们不要落到 Muitos 这个。 creem em Jesus e fica nisso. 神 Só crer já é suficiente, ficam na superficialidade. Nós não devemos ficar na superfície. 神经验的惊人， A economia 我说是 divina em Efésios é algo muito mais profundo. 整个的惊人，神的 Deus 惊人， quer nos revelar toda a sua economia. 这是很重要的本书。 O livro de Efésios é importante demais. 他现在先当一防疫经，
营养保卫经 Então, 由我们 esse versículo que nós estamos lendo são como 受到 vacinas, 错误的观 nos 念 vacinando 去 contra essas filosofias, sutilezas, rudimentos, tradições. 特别说到这个人的已经遗传，人的所以从前已经有的东西。 O homem tem a tendência de ficar nas tradições. 我这关现在有的新学的道理。 E também hoje existem novas filosofias de vida. 所以下次说到神经，是尾巴说事的时候，这个神经爱的技能是何等的重要。 Então, irmãos, hoje nós devemos estar focados na economia de Deus, 我们已经说到了 que é o que tem de mais importante. 说到了一份，就说到神的技能的，说到尾巴说事的前言。现在呢还不够。 Só essa introdução que estou dando hoje e ontem, eu creio que não é suficiente. 昨天我们说到是关于人的方面， Ontem já falamos sobre a questão da pessoa. 现在归到 Hoje estamos falando 物 de 的 questões 问题。 culturais, filosóficas, de assuntos, 我 de 们这 questões. 三方面，我们把它弄清楚， Precisamos ter 我 clareza 们 desses 才 assuntos. 能够接受人。 Só assim nós vamos poder 能 captar, receber a revelação da economia divina. 感谢赞美主。这里是告诉第八节里面说，你们要谨慎，恐怕有人把用。 Então Paulo, no versículo 8, nos adverte 还有虚空 contra 的 essas 话， coisas filosóficas 不是照着基督， sutilezas 照着人的遗 que 传。 nos distraem, 我是 que nos afastam de Cristo, 把你 nos 们 fazem seguir as tradições e os rudimentos do mundo. 比方说，弟兄他一直是讲，神成为人，人成 Eu vou 为神。 ilustrar. O irmão Lee, nos seus anos finais, enfatizou essa questão de que Deus se tornou homem para o homem se tornar como Deus. 那么，所有基督徒是新基督教团体里面都是反对。 E a maioria dos grupos cristãos se levantou e fez oposição a isso. 那么他为了这个人一直在打。 E então ele travou uma batalha ferrenha 现在 por causa dessa verdade. 把说到关于哥罗西书的时候，提摩加拉太书的时候，把说到他是宗教跟基督 E inclusive nos anos iniciais dele, quando ele estudou o livro de Gálatas, 因为他那个时候 falou que o livro de Gálatas 实 trata 在 da 太 religião. 激愤了，实在攻击他的人。 Porque ele estava sofrendo uma oposição muito forte. 神 Então ele 成 travou 为 uma 人， batalha contra a religião. 有人成为神有什么关系？ Deus se tornou homem para o homem se tornar semelhante a Deus. 这实在 Ser 是 semelhante a 这样 Deus. Isso tem algo 神 demais? 进到我 Não, 们 é o que a Bíblia revela. Deus entrou em nós. 说到这叫安利新闻嘛，安利新闻这个人你身上慢慢神在他身上这样长大了。 Então olha só, Onésimo. A transformação que ele sofreu confirma isso. Que Deus 那不是人成为安利新闻， Deus 安 se 利新 tornou 闻成 homem 为神了。 para o homem se tornar como Deus. Deus se tornou o homem como Onésimo, o homem vil, 不是 o 我 homem, 们 o homem assim desprezado, 我们 para 是神 que 的 Onésimo 本性， possa se tornar uma pessoa útil, como Deus. 不是神的本性，我们才是这个神的像神。 Nós temos a natureza e a vida de Deus, então Mas- nós vamos ser iguais a Ele, como a Bíblia nos ensina. 那么李德兴后来几年也这样的，就是跟那个 E esse foi um dos pontos centrais, 打架。 o pivô da batalha do irmão Lee contra 特别是后来说到 os grupos cristãos. 谁也说到这方面了。 E por isso que quando ele estudou Gálatas, ele enfocou a questão da 他 religião. 自己辩护，神成为人，人成为神。圣经里面过的是，过的是两面这样做的。 Então a Bíblia realmente revela que Deus se tornou homem para o homem ser semelhante a Deus. 神，我们信神的人，像安利信不这样的人，你看， Olhem só, um homem como Onésimo. 本来信了主了，信了主，他在他身上，你许多圣经里的经文，他的生命，他长大了。 Ele creu no Senhor e a vida de Deus
cresceu nele. 像安尼西姆这样人会成为这个制度， Até homem como Onésimo, que não era nada, pôde se tornar como apóstolo. 这非常鼓励我们， Isso é encorajador demais. 我们都可以做保罗， Todos nós podemos ser como Paulo. 我们都可以把神的精能能够说得完。 Todos nós podemos entender e explicar a economia de Deus. 所以亲爱的弟兄， Então, amados irmãos, 所以这说到以法所书，他用两说光说的第一个钱也不够， por isso, eu estou compartilhando com vocês essa palavra de introdução, 今天 para tentar abrir 再 as 加上 portas. 问， Só a palavra de ontem à noite não foi 对 suficiente. 对做人方面的， Ontem falamos sobre a questão da pessoa. 所以我们 Hoje a questão dos fatos, das coisas que andam por aí. 不要被理学 Não vamos nos distrair, 虚空的谎 não vamos 言 nos enrolar, nos deixar enredar com essas filosofias, 照着 sutilezas, 人界的遗 nos 传 distraindo de Cristo, que deve ser nosso centro. 的小学， E não vamos ficar apegados às 就把我 tradições, 们挪去。 aos rudimentos, às coisas superficiais 说到以法 deste 所 mundo. 那么重要的以法所 Não, vamos estar enfocados em Efésios, que é algo bem mais 他们一 profundo. 批信息叫我们这钱也不够，他还要用 Por isso que eu tenho o encargo de falar essas palavras de introdução para vocês. 昨天说 De 到 ontem 人 à 的问 noite 题， e hoje de manhã. Falando do homem e falando das questões 那 de 么 fato. 现在呢，他给我们看这世经的问题， Então hoje nós estamos vendo essas questões, 所以 esses 有谨 assuntos. 慎， Devemos tomar cuidado 恐怕他 para 们 não 他 nos 们自己 deixar 的理解 enrolar. O inimigo quer nos enrolar. 虚幻的谎言， Com essas mentiras, com essas sutilezas. 哎，他们好听话的很好听， Falam coisas bonitas, bonitas. lindo. Atraem. Parece coisa muito lógica. 但是我们注意， Mas cuidado, 我们被这样子东西笼 cuidado para não se deixar enrolar. 不是照着人间的遗传，要照着 Cuidado com as tradições. 小学把我们笼。 Cuidado com as coisas superficiais deste mundo. 所以我们有看到，说到关于神性要的经文， Então na semana que vem nós vamos já 以法所书， entrar 嗯， assim 所以现在 nas profundezas do livro de Efésios sobre a economia divina. 有两本的前言来告诉我们， E dessa vez então 说到 nós 以法所书的重要， estamos dando essa palavra de 是 introdução 的， nesses dois aspectos. 以为我们这个人个个都是按理 Cada de nós deve se preparar quanto à nossa pessoa. 我们把 Somos 中间 onésimos. 随接受 E 的 segundo, nós devemos estar precavidos, 的话语， nos precaver 我们需要 contra todas essas coisas que estão 用力 espalhados pelo mundo, estão sendo espalhados, 把ele 看 que 看 querem nos enredar, nos distrair. 啊，所以亲爱的弟兄， Amados irmãos, 这是非常重要的， então 对说到以后说。 isso é algo muito importante, como introdução ao livro de Efésios. 那么关于说到一个关于理学学方问题，我们来看看啊，第8节，你们要谨慎，若有人把你们用理学的虚空的谎言，不是照着基督，是照着人界的遗传。 Então agora eu vou ler de novo o versículo 8. Cuidado que ninguém os venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, 照着我们的习 conforme os 惯， rudimentos do mundo e não segundo Cristo. 照着我们的习惯，照着我们的教导，总结的教导。 Nós temos os costumes, sabe? Os costumes de cada país, cada cultura. Nós temos os ensinamentos, a nossa educação que recebemos. 基督教里面的很多的教导， Hoje existem nos meios cristãos muitos 我 ensinamentos. 们不要被这样东西。 Cuidado. Às vezes são coisas muito atraentes, mas 我们 cuidado 自己看见， para não nos deixar enredar. 自己知道。 Hoje, nossos olhos devem estar 所 focados 以我 em 们 Cristo somente. 神的心意的经纶是何等的宝贝，真是。 Nós devemos valorizar hoje a economia 我 neotestamentária 接 de 受 Deus. 他用一般的，像是昨天的讲，找到我们说的话语，晚上说的话语还不够，
今天早午节来补充一句 Então hoje estou completando a palavra de ontem à noite. 啊。昨天说到人的问题， Ontem falamos sobre o homem, 现在说到 hoje 理 falamos sobre todos esses 学 assuntos 问啊、理论啊、 culturais, 宗教啊 filosóficos, 我们把这样放弃吧。 religiosos, tradições. Vamos abrir mão de tudo isso, colocar 我们 tudo 从 isso de 这 lado. 这就教导我们死吧， Mesmo algumas coisas que nós 我 aprendemos 们 no 就死 passado, 了， vamos colocar de lado. 我们重新要来过。亲爱的弟兄， Vamos aprender de novo. 所以我们信耶稣的人， Então nós que cremos em 这样 Jesus, 呀，安利西姆这样的， realmente somos 什么都不懂， como Onésimo. 什么都不懂， Onésimo não entendia nada, 什么都坏事都 não 做， sabia de nada. Fez 这个是 tudo que era ruim. 不是照着教导，照着保罗对他生活 Mas 的 Paulo 工作 investiu nele. 啊， Paulo trabalhou nele. 保罗对他工作生活的工作啊，这是他得到一个程度。我们真不相信，安利 Daí 西姆到最后 ele alcançou uma condição 成为这个使 invejável 徒。 de poder até ser apóstolo, ser um enviado. 他有多少时间来保罗来教导他？ Quanto tempo será que Paulo gastou com 哎， Onésimo? Quanto 这 tempo 保 será? 罗有这样的，他把这样的一个 Paulo 人， teve essa paciência 成为一个使徒 de 一样。 transformar esse Onésimo num apóstolo. 所以对他的保罗就问说：“你们如果不懂的事情，可以问他呀。 Então era como se Paulo dissesse às lideranças lá de Colossos: ó, se vocês tiverem alguma coisa que não estão entendendo, não entenderam, ó, é só pergunta para Onésimo. 随便你从这造成你从去做对领导，这些在做体制的，你要问我安利西 Se 姆 tem。alguma coisa que vocês têm dúvidas, vocês praticaram certas coisas, sem dúvidas, pode perguntar para Onésimo, ele vai ajudar você. 感谢赞美主。所以我不清楚为什么用两批信息。 Eu até hoje não Isso, tá. não estou entendendo por que eu gastei, eu estou usando 2 mensagens como introdução. 那保罗对安利西姆的事情，我们有几次我们也曾经说过了。 E com relação ao Onésimo, nós já falamos no passado. 那么有个介绍，有比这样的话，最重要的一个顶级评，不对，必须讲下来的报道。 Na ilustração do avião, da economia de Deus, só o avião não é suficiente. Precisamos de uma pista de decolagem. 安利西姆这个比赛实在是， E o livro de Filemão é Diga. onde 他 o Onésimo é apresentado. 下来的这 Essa 个比赛 pista. 的时候，他要把所有的天然的土 Vocês sabem, para construir uma pista de decolagem ou aterrissagem, não é tão fácil. Você tem que cavar fundo, 天然东西扫地， tirar toda aquela terra 只 ruim, 有2 米、3 米就够了。 aquela terra que é que nem borracha, aquela terra tem que tirar tudo, colocar uma terra sólida. 一就停下来多少大的力 Porque 量 o impacto é muito grande, aquele avião pesado, quando põe as rodas no chão assim, puxa, dá um 所以把 impacto. 这个 Então, 天 a 然的东西 pista 做坏掉 tem que ser sólida, então tem que cavar, tirar toda a coisa natural, 啊，所有的 toda a coisa borrachenta. 在我们身上的天然东西。 Ou seja, em nós, Deus tem que trabalhar em nós, tirando toda coisa, cavar fundo, tirando todas as coisas 那最 naturais. 后呢，神把 Daí Deus 石子 põe a 啊、 terra boa, põe a 黄 pedra, 金啊、水泥啊， daí põe concreto, 啊 daí a pista fica sólida. 所以我们是曾经说过，会说到是保罗在安利西姆身上所做的工作， Então, esse é um trabalho que Paulo fez em Onésimo. 加拉太还有的笔记一样， Então, 笔记加 esse trabalho é como trabalhar numa pista de decolagem 笔记都是什 ou 么？ aterrissagem. A pista é muito importante para o avião. 所以全是这 Então, 样。 amados irmãos, 我们自己也管成这样， nós também devemos 我 ser 们自 assim. 己要学习 Todos nós 啊， devemos 把我们 aprender 天然的东西、 a tirar 世界的东西、 as coisas naturais 这 de 些 nós, 东西、世界的东西 as，coisas do mundo, 大大也好， velhas 文 experiências, 化也好，这些东 as 西 coisas 都把我们 da 逻辑 moralidade, 离开去做的。 as coisas tradicionais, 所以我们 muitas coisas que são distração. 所以 Tem 就 que 我 tirar 们到 tudo. 以法所说之前，神的神性的生命之前，我们要注意
Por isso que antes de entrarmos em Efésios, o Senhor está nos falou ontem, falou hoje, está falando hoje sobre esses assuntos. Para preparar o nosso coração, a pista. Louvado seja o Senhor. Vamos jogar fora, irmãos, todas as coisas do mundo. Mesmo as coisas boas que você aprendeu no passado, se não forem Cristo, também tem que jogar fora. Nós devemos permitir que Deus faça um trabalho novo em nós. Um trabalho como o de Onésimo. Para que o Senhor possa tirar pouco a pouco essa terra ruim. Essas coisas naturais. E também as coisas da cultura humana, da cultura do nosso país, que é um tremendo obstáculo. São coisas que a gente traz do nascimento, a nossa cultura, nossos costumes. Para poder realmente entrar a fundo no livro de Efésios, você tem que cuidar desses dois aspectos que falamos ontem e hoje. Caso contrário, nós não vamos atingir a meta. Então, o encargo do Senhor é a economia divina. E é de extrema importância para nós. Eu pensava que só ontem já seria o suficiente para dar uma introdução, mas o Senhor fala para mim que não é suficiente. Então o Senhor está falando uma segunda mensagem sobre a introdução. Então, dois aspectos. A introdução tem dois aspectos. A pessoa, o homem. E segundo, o que satura a nossa mente, a nossa tradição, costumes, filosofias, coisas do mundo. Até as coisas que nós aprendemos no passado, grandes ensinamentos, às vezes até precisamos abrir mão, para que o Senhor possa colocar algo novo em nós. Vamos cavar, ser que nem Onésimo. Vamos deixar o Senhor cavar, tirar toda essa terra ruim. Alguns de vocês, o Senhor cava 1 metro não é suficiente, 2, nem 3, eu tenho que ir até 5 metros talvez. Depende de cada um, depende da situação de cada um. O Senhor quer tirar toda a coisa natural, toda a terra natural. Ele quer colocar algo sólido em você. Algo sólido. Daí vai ter uma base muito boa. Uma pista forte. E ontem nós vimos quanto tempo Paulo gastou com Onésimo. Quanto tempo Paulo investiu em Onésimo. Daí, em Colossos havia um escravo ladrão, sujão. E agora se tornou diferente. Paulo agora envia Onésimo de volta e o recomenda como apóstolo. Se alguma coisa vocês não entenderem, pode perguntar para Onésimo. Então ele se tornou um representante de Paulo lá em Colossos. Ele podia explicar as coisas concernentes a Cristo e a economia de Deus para os colossenses. Esse é um exemplo para nós. Então realmente nós precisamos das palavras exatas da Bíblia, essas palavras profundas, para poder entender o que Deus quer. Então vamos cavar, tirar as coisas naturais que tínhamos antes,
Eu não sei que profundidade o Senhor vai ter que cavar em você. 1 metro? Eu tenho certeza que 1 metro não é suficiente. 2? Talvez 2,5 metros e 3. Depois que o Senhor tirar as coisas velhas e naturais, daí ele vai por aí a terra boa, compacta, as pedras, o concreto, aí sim. Isso com relação a ontem, que foi uma introdução, e hoje ainda estamos na introdução. Ontem falamos da questão do homem, hoje estamos falando dessas coisas que nos distraem. Por isso precisamos pedir para o Senhor limpar, gente, nos limpar de todas essas coisas. Todas essas coisas. Vamos nos preparar para receber a economia divina que está em Efésios, para que na conferência possamos absorver. Deus aqui em Campinas está fazendo um trabalho de preparação para nós. Eu quero generalizar, não é assim, aquele irmão é um Onésimo, não, todos nós somos Onésimos. Todos nós somos Onésimos. Vamos nos humilhar. Vamos nos humilhar. Vamos pedir para o Senhor mostrar a nossa verdadeira condição. Então o Senhor realmente tem misericórdia de nós. Nos deu aqui 2 mensagens de introdução, antes de entrarmos nas mensagens de Efésios. Vamos nos preparar. Eu creio que os irmãos podem talvez compartilhar um pouco mais sobre o que vocês ouviram ontem. E hoje eu acrescentei esses itens do versículo 8, ou seja, todas as coisas estão aqui dentro. Algumas coisas atrapalham, coisas do passado. Tem que limpar, tem que limpar. Ontem nós vimos que em Onésimo ocorreu exatamente isso. Paulo tirou dele todas essas coisas velhas. Nós também. Nós ainda conservamos muita coisa que a gente acha coisa boa. Mas se você olhar, são rudimentos, coisas superficiais. Coisas superficiais, rudimentos. Eu já expliquei hoje por que o irmão Lee foi atacado, foi criticado, porque ele falava que Deus se tornou um homem para o homem ser semelhante a Deus. E o irmão Lee explicou, isso não tem nada de errado, isso é bíblico. Ele usou todas as epístolas para comprovar isso, provando que isso é fato. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus triuno, se tornaram o Espírito que dá vida. E hoje nós recebemos o Espírito que dá vida. Hoje nós temos a vida e a natureza divina. Não somos filhos de Deus? Mas o cristianismo usou essas coisas filosóficas para atacar o irmão. Como assim que o homem pode ser igual a Deus? Como assim? O homem pode ser igual a Deus? Aí são tradições. Eu não uso muitos versículos não, eu só uso 2 Pedro. E ali em 2 Pedro fala que nós somos participantes da natureza divina. E ali mostra os itens dessa progressão do nosso crescimento. Conhecimento, virtude,
Todas a fé, a virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, o amor e amor. Aqui mostra a progressão. Então, essa é a vida da igreja. Aqui fala assim, né? Associai com a vossa fé. Ou seja, cada vez associando algo, agregando algo. A vida da igreja é uma vida na qual coisas são agregadas a nós. As coisas divinas são agregadas a nós. As coisas de Cristo são agregadas a nós. Mais Cristo, 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 Cristo. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor está dando essa palavra para nós, para nos preparar para a conferência. Em outras palavras, eu vou usar um termo assim, o Senhor está nos lavando a cabeça, fazendo uma lavagem cerebral aqui. Lavando, tirando as coisas velhas. É como um lava-jato, assim, no bom sentido, assim, para tirar todas as coisas velhas, tirar aquela sujeira. Até mesmo os ensinamentos antigos que recebemos, precisamos abrir espaço para Deus mostrar coisas novas para nós. Você precisa de Cristo. Depois que o Senhor tira as coisas velhas, aí Ele vai poder acrescentar mais esse ano. Assim não vamos ser iguais a Cristo? Se estamos cheios de Cristo, não vamos ser iguais a Cristo? Não estamos falando da deidade, isso nunca vamos ter. Não, estamos falando da sua natureza e vida. Tudo que Ele tem, nós temos também. Ele é o Filho de Deus. E nós hoje também somos filhos de Deus, mas sem a deidade. Então, graças ao Senhor, o Senhor nos deu agora 2 mensagens introdutórias para entrarmos nas mensagens de Efésios. Então, o Senhor quer purificar, nos limpar a gente do passado, como Ele fez com Onésimo. Onésimo mais tarde se tornou apóstolo. É como se Paulo dissesse para os colossenses: o que vocês não entenderem, perguntem para Onésimo. Olha só que coisa incrível, um escravo, ladrão e fujão, lá da casa de um presbítero de Colossos, e agora voltou para as suas origens. Diferente. Voltou diferente. E Paulo o recomendou a Filemão, dizendo: antes ele era inútil para você, mas agora te é útil. E ele é meu cooperador. Então nós temos que resolver primeiro a questão do homem, da pessoa, tirar as coisas naturais. Ele andava perambulando pelas ruas. Depois Paulo o acolheu, o alimentou, o ensinou, e ele se tornou cooperador de Paulo e cooperador de Paulo e apóstolo. Então, tirando esses conceitos velhos, aí nós estamos prontos para receber a revelação da economia de vida do livro de Efésios. Amém? Então, eu vou repetir. Isso é para nos preparar para a conferência.
Senhor quer nos falar com relação ao homem, a pessoa. Segundo, com relação às coisas, às questões, assuntos. Quanto a pessoa, Onésimo é o exemplo, nosso exemplo, o modelo. E sobre as coisas, os assuntos e questões que estão aqui, Paulo nos mostra todas as filosofias, sutilezas, rudimentos do mundo, tradição. Aí vamos estar prontos para receber a revelação da economia divina no livro de Efésios. Amém? Tá bom? Eu paro aqui e agora vocês podem compartilhar em pequenos grupos. Vocês primeiro vão compartilhar em pequenos grupos, depois esperamos que alguns venham à frente ao microfone para compartilhar. Nós valorizamos o que você recebeu e o seu compartilhar. Tá bom? Amém? Vamos ficar de pé agora e compartilhar em pequenos grupos. Depois alguns virão ao microfone aqui na frente para compartilhar.